Bom dia! Hoje, segunda-feira, né? Estamos aqui diante da presença do Senhor, trazendo mais uma palavra para vocês, né? Sabemos que toda palavra que é o Senhor que nos dá e toda palavra que Ele nos dá vem falar conosco, né? Então, estamos alegres hoje porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né? O Senhor tem cuidado de nós, de todas as maneiras, em todas as áreas da nossa vida, né? Por isso estamos alegres diante de Deus. Nosso Deus é um Pai cuidadoso, um Pai que está sempre conosco, né? Nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando força para que nós possamos suportar os dias difíceis, né? Sabemos que não está fácil para ninguém. O mundo está mergulhado, né, numa crise e mas sabemos que maior é o nosso Deus, né? O nosso Deus não existe crise, né? Então por isso que nós devemos sempre confiar no nosso Deus, porque Ele é poderoso para nos ajudar, né? Então hoje eu estou aqui com mais uma palavra do Senhor nessa série, né? Creio que hoje nós estaremos encerrando essa série, mas segunda-feira estaremos começando outra, né? Então, o primeiro dia nós falamos sobre Abraão, falamos sobre conhecer Deus, né? A segunda também nós falamos sobre Jacó, ter um encontro com Deus. A terceira nós falamos sobre Paulo, uma transformação, um homem que foi transformado por Deus. E hoje nós vamos falar sobre José do Egito, né? Um homem que foi uma bênção nas mãos de Deus. Então, primeiro, conhecer Deus. Segundo, ter um encontro com Deus. Terceiro, ser transformado por Deus. E quarto, ser uma bênção nas mãos de Deus. Essa palavra fala sobre José, né? José do Egito, que era filho ali de Jacó, Israel, né? Que foi transformado o nome para Israel. Então, essa palavra nos mostra que José, ele foi um homem que andou com Deus e Deus andou com ele, né? E ele foi sempre uma bênção nas mãos de Deus. José, a palavra fala que ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele foi injustiçado, invejado, mas ele suportou tudo isso porque Deus estava com ele e ele estava com Deus, né? E esse é o motivo de nós suportar todas as dificuldades da nossa vida quando nós andamos com Deus, quando nós estamos com Deus e Deus está conosco, né? Então eu quero estar lendo apenas um versículo aqui na passagem dessa palavra, que é Gênesis 41, versículo 38, que fala assim: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Disse, pois, Faraó. Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então, essa palavra nos mostra que José, ele era o filho da velhice de Jacó. E ali ele era um filho, a palavra nos mostra também que ele era um bom filho, um filho obediente ao pai. E Jacó amava ele mais do que os outros filhos. Porque eu creio que
todo pai, ele se alegra quando seus filhos são filhos obedientes. Quando seus filhos lhe obedecem, né? Essa é a alegria de um pai, né? E José era esse filho que ele dava muita alegria a Jacó. Jacó se alegrava com ele e amava mais do que os outros, porque os outros filhos de Jacó, eles davam muito desgosto a Jacó, eles não faziam o que era reto diante de Deus, e por isso Jacó amava mais a José. E ali, por causa disso, seus irmãos começaram uma inveja muito grande de José, a ponto de quererem matar, né? Mas a palavra diz que eles ali planejavam matar José e jogaram ele ali dentro de um poço. E naquele momento que eles jogaram ele dentro de um poço, passavam uns comerciantes, né, de outro país, e ali eles venderam. Eu creio que Deus não permitiu que eles matassem José, porque Deus tinha planos na vida de José. José, ele era escolhido por Deus e Deus tinha propósito na vida dele. Como a palavra diz que Deus, quando ele tem plano, propósito na nossa vida, nós podemos sofrer tudo, mas Deus não permite que ninguém nos mate, assim como ele não permitiu que os irmãos de José não matassem ele, porque Deus precisava cumprir com as promessas que ele tinha na vida de José. Então ali eles venderam José, e nessa viagem aqueles comerciantes levaram José para o Egito, e lá ele foi vendido para Potifar, né? Um oficial ali do rei do exército do rei do Egito. E ali também a palavra diz que aonde José chegava, aquele lugar era abençoado. A palavra fala que a casa de Potifar nunca prosperou tanto como na época que José esteve com ele. Porque José era uma bênção nas mãos do Senhor. E quando nós somos uma bênção nas mãos de Deus, tudo que nós coloca as nossas mãos prospera. Né? Isso é promessa do Senhor na nossa vida. Então ali José esteve ali morando com Potifar, mas ali o inimigo também armou ali para destruir a vida de José, usando a própria esposa de Potifar, né? E ali o José ele não cedeu ali os planos do inimigo, né? Porque o plano do inimigo sempre foi destruir a vida de José, impedir aquilo que Deus tinha para realizar na vida de José, né? E ali José não cedeu os planos do inimigo, e por causa disso ele pagou também um preço alto, né? Ele foi caluniado ali pela mulher de Potifar e foi para a prisão, né? Mesmo ele ali na prisão, Deus era com ele, né? Porque Deus, ele sabia que José era inocente. E muitas vezes, meus irmãos, nós se preocupa tanto com o que as pessoas falam da gente, o que o mundo pensa, mas o que importa na nossa vida é aquilo que Deus sabe de nós. O que importava naquele momento na vida de José era que Deus sabia que ele era inocente, né? Então, ele estava ali na prisão, José ele tinha tudo para desistir, né? Mas ele enfrentou tudo aquilo sem reclamar, sem murmurar e ali confiando no Senhor, né? Então, ali na prisão, Deus não impediu que ele fosse jogado ali no cárcere, na prisão, né? Só que Deus estava ali na prisão junto com ele. Porque eu creio que era necessário José passar por tudo aquilo era apenas Deus preparando José, porque o que Deus tinha para realizar na vida de José era algo muito grande, né? Então José, ele tinha que viver todo aquele processo para que depois ele fosse viver o propósito de Deus.
Por isso que muitas vezes eu falo que ninguém vive o propósito se primeiro ele não viveu o processo. E foi isso que aconteceu na vida de José. José, ele passou por todo aquele sofrimento, porque Deus queria exaltar José. Deus queria exaltar ele e Deus queria também manifestar a glória dele na vida de José. E foi o que aconteceu. Deus, ele tirou José do meio daquele sofrimento e exaltou ele ali sendo governador do Egito. Da prisão para ser governador. Da prisão para ser o segundo homem ali do rei Faraó, né? Foi viver no palácio ali. E não só viver no palácio ali junto com o rei Faraó, mas também para que todos ali obedecessem a palavra dele, né? Então, a palavra diz também que ali no Egito, junto com o Faraó, foi a época que o Egito mais prosperou. Foi a época que José era o governador, porque Deus era com ele. Por isso, meus irmãos, vale a pena nós passar tudo aquilo que Deus tem, aquele processo que Deus tem para nós, para que depois Deus nos exalte, Deus manifeste a glória dele na nossa vida. Nunca devemos reclamar dos dias difíceis, dos dias maus, porque José, ele sofreu. José, ele sofreu muito, mas ele nunca desistiu. E é esse o conselho que a palavra nos deixa hoje. Eu creio que esse conselho é do próprio Deus, né? Para que nós nunca venha desistir. Por mais que seja difícil a luta, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, mas nós devemos estar firme, confiando no Senhor e saber que grandes coisas, grandes propósitos e promessas Deus tem para conosco. Né? E que nós possamos guardar essa palavra no fundo do nosso coração e no dia que nós estiver passando por luta, nós lembrar que ninguém vive as promessas de Deus, os propósitos de Deus sem primeiro viver o processo, porque o processo é Deus nos preparando para que Ele possa entregar aquilo que Ele tem para entregar nas nossas mãos. Assim como aconteceu na vida de José, né? Ele suportou a inveja dos irmãos, José suportou as calúnias, e ele era um jovem. A palavra diz que quando ele começou a passar por tudo isso, ele tinha apenas 17 anos, né? Então, um jovem que tinha tudo para desistir, mas não, ele preferiu suportar tudo aquilo calado, entregando nas mãos do Senhor, porque ele sabia que Deus era com ele e no momento certo Deus ia exaltar a vida dele, né? Assim como Deus fez. E o que eu quero falar para você nessa manhã, por mais que você esteja passando por momentos difíceis, não desista. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós não viemos aqui nesse mundo só passear, né? Nós viemos, Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nesse mundo porque ele tem um propósito na vida de cada um de nós e que nós possamos suportar os dias maus, os dias difíceis, para poder receber aquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos viver as promessas de Deus sobre a nossa vida. É isso que eu tinha que falar para vocês nessa manhã. Essa palavra abençoada que o Senhor nos deu, né? Vale a pena, meus irmãos, passar o processo, porque depois nós vamos viver as promessas de Deus. Não se importe com o dia difícil, viva ele glorificando o nome do Senhor. Ore, tá difícil? Ore, busque ao Senhor e confie nele, né? Porque o importante também é nós confiar no Senhor, que ele está sempre conosco. A palavra diz que Deus, muitas vezes, ele não impede que nós passe pelo fogo,
Ele não impediu que aqueles 3 jovens fossem jogados, lançados na fornalha de fogo. A palavra fala sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Aqueles 3 jovens, Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha de fogo, mas Deus entrou junto com ele, né? E o nome do Senhor foi glorificado através da vida deles. Deus também não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, só que Deus também entrou na cova dos leões junto com Daniel, e ali Deus não permitiu nenhum mal, que os leões fizessem nenhum mal ali a Daniel, né? O nome do Senhor também foi exaltado, glorificado através da vida de Daniel. E assim, meus irmãos, somos nós também. Muitas vezes Deus não permite que nós passemos pela luta, que nós passemos pela dificuldade, mas Ele entra junto conosco e nos dá a vitória. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedor. E a minha palavra, o meu conselho, tirado da palavra do Senhor para você nessa manhã: não desista, não desista, porque grandes coisas o Senhor tem para você, né? Às vezes você pode, mas está demorando, será que tem mesmo? Tem. A palavra do Senhor nos garante isso, que sempre depois da dificuldade vem a bonança, né? Sempre depois de nós passar todo o processo, vem o propósito de Deus. Eu creio que você vai viver as promessas que Deus tem para você. A palavra de Deus fala que Deus, Ele não se alegra com os nossos sofrimentos, né? Com as nossas lutas, né? Mas o que alegra ao Senhor é quando nós passamos por tudo isso firme com o Senhor, sem desistir, porque o Senhor, Ele se alegra de manifestar a glória dEle sobre a nossa vida, e que nessa manhã você possa receber essa palavra e viver, né? Confiante no Senhor. Não olhe para a dificuldade, olhe para o nosso Deus que é soberano. Olhe nessa manhã para a grandeza de Deus, um Deus soberano que fez os céus e a terra. Você acha que Ele não tem poder de te dar a vitória nessa manhã? Não importa o tamanho da luta que você está passando, mas eu creio e sei, tenho a plena certeza que maior é o poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não desista, vá em frente, porque Deus é com você. Assim como Deus era com José, Ele também é com você nessa manhã, nesse dia e em todos os dias da tua vida. Basta você crer e confiar no Senhor. Não existe dificuldade que Deus não possa nos dar vitória. Não existe luta que Deus não nos dê vitória, né? Porque o Senhor é a nossa vitória. Então vamos se alegrar no Senhor. Vamos olhar para Deus. Vamos olhar para a grandeza dele. Quantos feitos o Senhor fez, né? Vamos olhar para os milagres que Deus realizou e ainda continua realizando na vida do seu povo. Não desista. Deus é com você. Amém? E que essa palavra nessa manhã venha falar o teu coração. E mesmo que você não conheça Deus, mesmo que você não esteja, ache que não está com Deus e nem Deus está com você, busque ao Senhor. Nunca é tarde para nós buscar o nosso Deus. Comece a buscar Ele de todo o seu coração, porque Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Então eu vou orar por mim e por você, para que Deus venha nos fortalecer, para que Deus venha nos ajudar, nos dar sabedoria, entendimento, que nós possamos buscar Ele, Ele venha nos dar força para que nós possamos ter força de buscar Ele de todo o nosso coração e que Ele venha nos dar vitória em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai, eu apresento a Ti, eu coloco essa palavra nas Tuas mãos, diante do Teu altar, que ela venha falar no profundo do coração de cada pessoa, Senhor, que vai estar ouvindo essa palavra. Senhor, abençoa
cada vida, Pai, cada pessoa, Senhor, que vai ouvir esse vídeo, essa palavra, que o Senhor venha falar no coração deles de uma maneira mais profunda, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar sabedoria e que o Senhor venha sustentar essas pessoas, Senhor, no teus caminhos, na tua presença, e que o Senhor venha fazer deles mais que vencedor, como a tua palavra nos garante, Pai, que em Ti nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso, abençoa, Pai, segura essas pessoas, sustenta, Pai, essas pessoas no Teus caminhos, na Tua presença, para que eles nunca venham desistir, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Amém e amém.